interno solicita a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal. Nos 25 dias do mês de julho de 2002, na cidade de Alberta, de função do Poder Legislativo na sala da sessão Francisco de Maio, foi realizada a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Sob a presença do vereador Paulo Souza Freire, secretariada pelo vereador José Luiz Eloy, e Arnete Silva, primeiro subsecretário da Câmara. O presidente recepcionou todos os presentes, agradecendo a presença do ministro, a Distrito Municipal Regional, assim como personalidades políticas e grupos comunitários, informando ainda tratar-se da última sessão que antecedeu o processo legislativo. O senhor presidente iniciou o procedimento de votação das indicações em bloco. Nesse sentido, com relação à indicação à votação, tomou a seguinte forma: indicação 311, pedido de vista por 10 dias, indicação 513, pedido de vista por 10 dias, e 105/2002, requerimento 121, 125 e 127. Os demais requerimentos foram alcançados pedido de vista pelo prazo de 10 dias. Uma vez aprovada a resolução, a forma disposta do regimento interno, o senhor presidente indicou os seguintes formatação e composição da Assembleia: Antônio Carlos Sonora, Alete Silva, Natalino José Soares, Jair Cardoso e Olímpio Savas Júnior. Ato contínuo, os membros da então formada Assembleia reuniram-se para a composição de sua estruturação e definiu-se o vereador Antônio Carlos Sonora como presidente e o vereador Alete Silva como relator. Ato contínuo, o vereador Antônio Carlos Sonora utilizou-se da palavra para iniciar a breve iniciou os trabalhos apuratórios da registro. Foram apresentados durante a sessão e remetidos pelo senhor presidente às comissões permanentes os seguintes projetos: 627 de 2002, vereador Antônio Carlos Fenoli; 68 de 2002, vereador Antônio Carlos Fenoli; 69 de 2002, do vereador Antônio Carlos Fenoli; 70 de 2002, do vereador Antônio Carlos Fenoli; 71 de 2002, do vereador Antônio Carlos Fenoli. É o registro. Em discussão, a ata da sessão anterior. Senhores parlamentares, vamos a votos, por favor, todos em plenário, por favor. Os caras lá atrás, ó. Deixa eu chamar, peraí. Senhores parlamentares, estamos no regime de votação. Flávio, o telefone está funcionando. Estamos votando a ata. Depois suspender. Em votação, a ata da sessão anterior. Favorável às primeiras comissões, contrário que manifestar-se, aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. A pedido do ilustre vereador Antônio Carlos Fenoli e do vereador José Luiz Eloy, suspenda a sessão por 10 minutos para a reunião das bancadas. Está suspensa a sessão. Nossa bancada mesmo. Vem cá. Mas vai viajar, reflexivamente você vai ele vibrando, vai viajar, depois você volta. E eu lá sentadinho com frio, com fome, desde que o relevo do terreno permita, sendo que cada prédio, desde que o terreno permita, sendo que cada prédio observará uma distância de 5 metros em relação ao próximo, é isso? É, eu tô mesmo... Quatro, 7, 8, 8. 8, 8. Não acho que é mais regular. 8, 8. Eu já acho que já fecharam o tempo. Vamos tomar um café? 0, 0. Peço ao secretário que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores: Fenoli, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Porta, Maurício, Natal, Olívio, Sabado, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo e lá na mesa. Acorda, senhor. Oi. Tá bom. Está reinstalada a sessão. Está reaberta a ordem do dia. Você documenta, velho. Você não tem isso, não.
Senhores parlamentares, a ordem do dia, apreciação do projeto de lei 72/2002, que dispõe sobre alterações na lei 11.33/96, 17 de dezembro de 96. Peço ao secretário para que faça a leitura do referido projeto de lei. Exceção do projeto de lei 72/2002, que dispõe sobre alteração da lei 11.33/96, 17 de dezembro de 1996, que estabelece condições de parcelamento e uso do solo para o programa habitacional de interesse social. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 1º da lei 11.33/96, 17 de 1996, uma linha designada linha A e com a seguinte redação: Caixa Econômica Federal através do programa de arrendamento residencial PAR. Artigo 2º. O artigo 4º, seu parágrafo único da lei 11.33/96, 17 de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os projetos de que trata a presente lei relativos às edificações de apartamentos e prédios com até 5 pavimentos, fica dispensada a instalação de elevadores. Parágrafo 1. A edificação vertical deverá atender às demais disposições contratadas da Lei Municipal 10.98/95, de 21/11/95. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Mão da Serra, 1º de junho de 2002. Prefeito Municipal Fernando Fernandes Filho. Senhores parlamentares, a leitura do documento. A presidência quer anunciar a presença da nossa imprensa regional que acompanha o nosso trabalho, Nerian Barbosa, do Jornal Conexão. Muito obrigado pela presença. Márcio Cancian, do Jornal Atual, muito obrigado pela presença. Canto Vivo, do Jornal Universidade, muito obrigado pela presença. E também ao jornalista Samuel Caetano. Também o Viva Mar, do Jornal O Cidadão. Muito obrigado pela presença. Senhores parlamentares, vamos suspender os trabalhos por alguns minutos, o tempo necessário para o parecer das comissões ao referido projeto de lei. Peço aos presidentes das comissões, consultos de Justiça e Redação, de Orçamento e Obras, da possibilidade de um parecer conjunto das comissões para maior celeridade ao processo. Suspendo a sessão para o tempo necessário aos pareceres. Está suspenso para os pareceres e respectivas emendas, se for o caso. Da sessão. Nesse início, enfia lá. Havendo quórum regimental, declaro reaberta a sessão. Está instalada a ordem do dia. Os pareceres das respectivas comissões e a apresentação. Não tem emenda, não. Tem emenda? Mais tempo, só está esperando você. Quero registrar a presença dos órgãos de imprensa, mas alguns órgãos de imprensa que prestigiam a sessão. O Ademir, do Jornal da Semana, muito obrigado pela presença. E Manuel, do Jornal Universidades, muito obrigado pela presença. Aqui, ó, Carlos, aqui, ó. A emenda aqui. Me acha no código aqui, me mostra. Quero ver. Na minha época estava Não, quem falou que tem no código, me acha que me mostra como é essa porra. E eu também sou Você tá nesse número. não sei porque teve um cara que viu um amigo. Cadê o telefone? Senhores parlamentares, acaba de chegar uma emenda ao projeto de lei. Está em discussão o projeto. Em votação. Vamos votar, em primeiro lugar, as emendas e em seguida o projeto. Se houver alteração, iremos para a redação final. Peço ao secretário, estamos em regime de votação.
Peço ao secretário que faça a leitura da emenda número 1. Aos vereadores abaixo assinado, no uso das atribuições que são conferidas por lei, venho apresentar o seguinte: emenda modificativa número 1 do projeto de lei 072/2. Artigo 1º, artigo 4º, artigo 4º do projeto de lei 072/02 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 4. Dos projetos de lei que se trata da presente lei relativos à edificação de apartamentos e prédios com até 5 pavimentos, fica dispensada a instalação de elevadores, desde que elevo do terreno permita sempre que cada prédio observará uma distância mínima de 5 metros em relação ao próximo. Artigo 2º. Os demais dispositivos do referido projeto de lei continuam inalterados. Sala da sessão de Francisco Mário, 4 de julho de 2002. Vereador Jair Cardoso, Maurício André, Carlos Alberto Andrade e Paulo César Valdemar. Está em votação a emenda número 1. Senhores parlamentares, estamos a voto. Regime de votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram manifestar-se. Pela ordem. Votação nominal. Vamos a votos. Estamos votando a emenda modificativa número 1, que acabou de ser lida pelo ilustre vereador Walter Paulo. Como vota o ilustre vereador Paulo Silas? A favor da emenda. Como vota o ilustre vereador Maurício André? A favor. Como vota o ilustre vereador Jair Cardoso? A favor. Como vota o ilustre vereador Savazzi? Contra a emenda. Como vota o ilustre vereador Lívio Nóbrega? Contra. Como vota o ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira? Contra com declaração de voto. Como vota o ilustre vereador Marco Porta? Como vota o ilustre vereador Antônio Carlos Fenôlio? Contra. Como vota o ilustre vereador Ismael Macedo? Como vota o ilustre vereador Natal? Como vota o ilustre vereador Carlos Andrade? A favor. Como vota o ilustre vereador Walter Paulo? Como vota o ilustre vereador José Luiz Eloy? Contrário. Como vota o ilustre vereador Alex Silva? Por 10 votos contrários, 4 favoráveis, está rejeitada a emenda modificativa número 1. Está em votação o projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Declaração de voto. A declaração de voto, a emenda rejeitada, concede a palavra ao vereador Carlos Andrade. Em seguida, o ilustre vereador Almir Bandeira, líder do governo nessa Câmara. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente, começo a tribuna a declarar o voto, porque primeiro o que a oposição, nosso grupo de vereadores desta casa, queremos nesse projeto que está sendo votado extraordinariamente na manhã de hoje, trata-se de um assunto polêmico, mas acima de tudo trata-se de um assunto que vem de encontro à habitação na cidade. Assunto este que foi elaborado em 96, o Código de Edificações nessa cidade, um código que traz como normas para todo aquele, seja munícipe, seja construtor, empresa de engenharia, normas para que ele possa estar implementando as casas ou edificando os prédios na nossa cidade. Quando da extração e da colocação dessa emenda, proposta pela bancada do PT, proposta pela bancada do PMDB, pela bancada do PSB e por mim, vereador do PV, em relação a essa emenda, nós estamos garantindo um mínimo entre uma edificação de uma torre verticalizada a outra, um mínimo de 5 metros de distância, para que propicie, quando efetivamente tiver morador nesses apartamentos, tenha entre um prédio e um outro um corredor de ar, tem entre um prédio e outro o mínimo de espaço físico para aquelas pessoas que vão comprar os seus imóveis, para aquelas pessoas que vão passar a viver naquela localidade, onde se tenha um ir e vir com o mínimo de condição humana. E esse mínimo de condição humana que nós entendemos, não somos aqui o dono da verdade, mas entendemos que no Código de Edificação, hoje, se garante 8 metros.
E com a aprovação desse projeto, sem a devida emenda, onde por nós da bancada de oposição estamos querendo que garantisse 5 metros, foi no intuito de darmos uma condição de habitabilidade para aquelas pessoas que possam viver ali. Quando da rejeição dessa emenda por parte do parlamento, onde de 8 metros, onde se permite que não tenha um espaço mínimo detalhado no projeto, o que acontece para quando um construtor vier à nossa cidade? Ele está sujeito a construir na forma que ele achar que deve ser. Por quê? Porque nós temos hoje 8 metros e o artigo da lei que está sendo aprovada, ela não contempla. Eu quero até fazer uma colocação. Ô presidente, permite passar o projeto de lei, por favor? Eu queria até fazer uma colocação quando da questão interpretativa e sobre o artigo que trata esse item. No projeto de lei, o artigo que trata esse item, no seu artigo 2º, ele coloca que o artigo 4º e seu parágrafo único da Lei 11.3396 de 17/12/96 passa a vigorar com a seguinte redação. E qual é a nova redação? Nos projetos de que trata a presente lei, relativos a edificações de apartamentos, em prédio com até 5 pavimentos, fica dispensada a instalação de elevadores. Então, nós estamos aqui com isso, permitindo que, primeiro, fique-se dispensada a questão de elevadores, até aí tudo bem. Mas quando não se detalha nesse artigo, vereador Olívio, quando não se destaca nesse artigo a necessidade de termos entre um prédio e outro um mínimo de área livre para o seu transeunte, para o seu morador, garantindo assim a habitabilidade do mesmo, nós estamos incorrendo num erro. Porque pode vir a ter na cidade empreendimentos que janelas de banheiro fiquem com o mínimo necessário. Pode-se ter empreendimentos na cidade onde os corredores de passagem passam a não ter mais. Pode-se ter empreendimentos na cidade onde as laterais que poderiam vir a servir com áreas arborizadas, e eu tenho uma preocupação fundamental com o meio ambiente dessa cidade, que já é caótico. Não se deixa uma área para o meio ambiente, não se deixa uma área para um banco de jardim, para um banco de praça. Você confina o cidadão, confina o morador a viver enfiado em 4 paredes. Então o parlamento tem uma obrigação séria. O parlamento, quando vota contrário a uma emenda dessa proposta para a oposição, poderia sequer trazer para o palco das discussões aqui uma outra proposta. Nós não podemos, senhor presidente, deixar que esse projeto, no meu modo de ver e com certeza no modo dos companheiros de oposição, passe de uma forma tão desnuda. Quando eu coloco isso, eu fico preocupado o seguinte: amanhã nós podemos ter, com a não complementação dessa lei, empreendimentos geminados, colados, verticalizados na cidade. Então nós estamos fazendo o quê? O morador, para concluir, o morador se desgasta, financia, luta, batalha para pagar sacrificadamente o seu empreendimento. Ele busca com isso efetivamente ter a sua moradia, ter a sua casa própria, vivenciar isso num apartamento. Quando que ele vai comprar um empreendimento, chega no local, ele se depara com apartamentos geminados, o que será que no decorrer dos anos, quando ele tem que viver lá com a sua família, ele não poderá ter uma área de lazer para ver seu filho crescer, ele não poderá ter uma área de lazer entre um prédio e outro, para estar fazendo novas amizades e desfrutando do seu ambiente de moradia. Então eu venho a essa tribuna lamentar os votos contrários a essa emenda. É uma emenda que não prejudicaria de forma alguma o projeto, é uma emenda salutar, uma emenda que está hoje dentro da realidade e, acima de tudo, é uma emenda que contemplaria o munícipe itabuanense e principalmente essa população já tão sofrida com questões de habitação na nossa cidade, que nós sabemos qual é a condição real dessa cidade. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Valmir Caboré Bandeira. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, caros companheiros, vereadores, público, imprensa presente. Eu não entendi, sinceramente, companheiro Carlos Andrade, eu não entendi. E a nossa proposta não é de 5 metros, e sim de 8 metros. Nós temos que pensar na questão da saúde da comunidade, das pessoas. Não tirou não. Nós queremos ver o código, a proposta de uma emenda, não é de 5, é de 8 metros, tá? Porque aí sim, aí você vai dar condições de moradia às pessoas. Tá? Onde que está essa emenda?
O código de obra está vindo aí, não pode ser modificado. 5 metros, você vai fazer Pombais aqui em Taboão da Serra. Eu não defendo que seja 5 metros. Eu defendo que seja 8 metros, porque nós temos que pensar na questão da saúde. O senhor é médico, doutor. Tá? Então nós precisamos discutir essa questão, que seja 8 metros, não 5 metros, para que dê condições de moradia às pessoas. Essa é a proposta. Tá? Então eu gostaria que, se fosse o caso, até de suspender a sessão, tá? Para poder discutir o código de obra do município, para ver no código, porque a minha proposta particularmente é assim, é 8 para que a gente tenha condições de morar. Tá? Então é essa a questão. Tá? Então eu não entendi porque está puxando de 8 para 5. Tá? Então eu acho que nós precisamos fazer essas modificações em caráter irrevogável. Agora, senhor presidente, se o senhor me permitir, eu gostaria de oficializar o senhor presidente e os companheiros dessa casa que estou em caráter irrevogável, por motivo de ordem pessoal, estou deixando a partir dessa data a liderança do prefeito nessa casa. Tá, obrigado. Parabéns, Caboré. Com declaração de voto, concedo a palavra ao vereador Antônio Carlos Fenório. Parabéns, Caboré. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, votei contra o recuo mínimo, a distância mínima de 5 metros, porque o código de obra do município prevê 8 metros, vereador Maurício. Então nós não podíamos transformar o código de obra piorando a condição do uso, usando a ocupação do solo. Então não é possível que a gente piore a condição de habitabilidade. Então entre um bloco e outro, a distância é de 8 metros. É de 8 metros. Como reduzir isso para 5 metros? Para criar pombais aqui em Taboão, onde não haja aeração adequada, onde não haja espaço suficiente para circulação? Então não é possível votar numa emenda da oposição que quer piorar as condições de habitabilidade. Tem a lei 1133 que está na mão de todos os vereadores. Está aqui, olha, está aqui os projetos habitacionais a que se referem ao artigo anterior, obedecerão às seguintes condições. Olha, na letra B está lá, ruas internas com largura mínima de 7 metros. Isso não foi mudado. E ruas de pedestre com largura mínima de 6 metros. Isso não foi mudado. Quando servem de acesso aos lotes, e de 4 metros quando de simples circulação interna. Isso não foi mudado. Então, acredito que houve um lapso, acredito que houve um erro da oposição em apresentar uma emenda que não melhora, piora a condição do uso do solo. Então um terreno onde iam ser construídas 20, 30 blocos, pode construir 40, 60. Então nós não podemos votar. E veja o peso do voto. Veja o peso do voto. Um voto, sei o que eu estou falando sim, vereador. Eu sei o que eu estou falando sim. Nós não podemos, com um voto nosso errado aqui, prejudicar a população. Prejudicar a população. Sei o que estou falando. Então, sei, vereador. Então o Código de Obras do município está aí para o senhor consultar. Talvez a oposição, orientada equivocadamente, erroneamente por Vossa Excelência, e propôs uma emenda errada, equivocada, que piora o uso do solo na cidade. Então, se nós vamos ter só uma distância mínima de 5 metros entre um e outro, e hoje a distância é de 8, onde que é melhor morar? Onde é melhor morar? Onde é melhor no conjunto habitacional? Com 8 metros de distância ou com 5 metros de distância? Todos, se perguntar para unanimidade aqui, todos vão levantar a mão que é melhor morar num conjunto onde tenha 8 metros de distância e não de 5, como equivocadamente a oposição colocou. Por isso votei contrário, senhor presidente. Votei contrário para melhor habitabilidade, votei contrário para melhor aeração, ventilação, circulação das pessoas e para que as pessoas não fiquem amontoadas, onde uma parede de um sanitário, a hora que abrir, está na cozinha do adversário, na cozinha do vizinho. Então não é possível a gente aprovar com o nosso voto aqui esse tipo de emenda que piora. 5 metros, no mínimo, piora. Por isso eu votei contrário a isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Posso dar a palavra ao vereador Maurício André. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia. O negócio é o seguinte, professor Fenômeno, o senhor tem uma experiência muito grande no parlamento, mas o que nós atentamos para fazer essa emenda é no artigo 4 da lei 1133. A lei diz assim, o senhor está com a lei na mão. Aquelas pessoas que não estão com a lei na mão, nós vamos ler essa lei para o artigo 4, que é o objeto desta sessão de hoje, para alterar o artigo 4º da lei 1133. O artigo diz assim: no caso de edificações de apartamento, poderão ser projetados prédios com até 4 andares, a partir da soleira correspondente ao acesso da rua, para cima ou para baixo, ou em ambos os casos, desde que o relevo do terreno permita, sendo que cada prédio observará uma distância mínima de 8 metros. Isso era a lei 1133. Pela lei que votaremos agora sem emenda, o artigo fica assim, só para vocês entenderem. Artigo 4 com a nova regulamentação. Nos projetos que trata a presente lei, relativo às edificações de apartamentos em prédios com até 5 pavimentos, era 4, aumentou para 5. Para cima ou para baixo, fica dispensada a instalação de elevadores. Só suprimiu aquele artigo 4º que dizia que a distância era de 8 metros e pôs a distância que quisesse, podia ser de 1 metro. Então, não, aqui não está dizendo quando, está mudando essa lei. Então nós queremos pelo menos preservar 5 metros no mínimo. Pode ser 8, pode ser 15, pode ser 30, certo? Nós queremos preservar, porque o artigo que diz a lei aqui, que vai ser votada, que é o objeto dessa sessão, ela não fala em metragem de distância. Apenas vocês excluíram a metragem. O prefeito, esse projeto é do executivo, ele excluiu a metragem. Então nós, da oposição, preocupados que poderia fazer um prédio a 1 metro de distância de outro, nós apenas queremos que faça no mínimo 5 metros. 8 metros. Código de obra é a lei que manda aqui, não é código de obra. Entendeu? Então, essa, senhores que estão aqui presentes, essa é a explicação que a oposição colocou 5 metros, para pelo menos preservar um bom andamento entre os vizinhos e a boa circulação e a aeração entre os prédios que serão construídos. Muito obrigado, senhor. Pessoal, senhor vice-presidente, que a direção dos trabalhos, para esse vereador possa usar a tribuna. Com a anuência do líder do PSDB, nós temos o artigo 102. Senhor presidente, passar a palavra ao vereador Paulo Souza Félix para que faça uso da palavra. O senhor tem 5 minutos. Senhores parlamentares, senhoras e senhores, temos a imprensa presente. Eu quero usar a tribuna para nós fazermos aqui o debate correto. Nós temos uma lei de edificações, o Código de Obras da cidade, que é votação de lei complementar. É lei complementar que exige quórum qualificado de 2/3, que está aí para os senhores verem. E nós temos a lei 1133, 96, que trata de projetos de moradia de interesse social. Interesse social. E nós estamos votando aqui um projeto chamado Programa de Arrendamento Residencial, que vai ser implantado pela Caixa Econômica Federal para famílias de baixa renda. Quem vai se utilizar disso são as famílias operárias, famílias que não têm condições de pagar altos aluguéis, que não têm condições de ser atendida nos financiamentos que existem hoje no governo. É para pessoas que ganham pouco, para quem ganha menos de 3 salários mínimos. É para isso que nós estamos votando. Então, quando fala de interesse social, o que tem que visar o poder público? Visar uma lei que favoreça o empreendedor, otimizar a sua área, que barateie o custo final para quem vai comprar. Esse é o objetivo da lei de interesse social. Se nós colocarmos a distância, novo vereador Dr. Maurício, como era antes, de 8 metros,
o que acontece? Numa área de 20 mil metros, onde caberiam 10 prédios, vão caber 5. Só que o preço da área é o mesmo. Então, quanto mais gente tiver na área, mais barato é o custo final. É essa a questão. Então não entendo, pô. Você entendeu? Porque o Feroli foi defender... Barateia o custo final para quem vai comprar. Para quem vai comprar. Esse é o espírito. E quero dar um exemplo concreto aqui do novo vereador Jair Cardoso. O novo vereador Jair Cardoso, Terezinha, o pessoal do Movimento Moradia, conseguiram uma área junto à CDHU, do governo do estado, lá no Jardim Minas. Estão fazendo lá. Esse é um exemplo concreto de quem foi penalizado por essa lei. Porque se vocês tivessem essa mudança anterior, vocês poderiam colocar mais gente morando naquela área. Quase esse projeto não foi aprovado pelas dificuldades que a lei de interesse social é mais rigorosa hoje do que o Código de Edificações que está no município. É um contrassenso. Então a lei aprovou essa Câmara em 96 e nós temos que dar a mão à palmatória que nós votamos uma lei errada, que já prejudicou o empreendimento que é do Movimento de Moradia. Eu acompanhei a aprovação na prefeitura do projeto lá do pessoal do Movimento de Moradia. As dificuldades que foi para aprovar, e chamo testemunho do vereador Jair Cardoso que está aqui. Se nós tivéssemos votado essa modificação antes, seria muito mais fácil a aprovação e o Movimento de Moradia conseguiria atender muito mais gente, porque poderia colocar uma torre a mais ali e mais 70, 80 famílias, sei lá quantas famílias seriam beneficiadas. Nós estamos corrigindo um erro histórico, porque a lei de edificações diz para a iniciativa privada, para os grandes incorporadoras da cidade, que a distância do recuo lateral é 2 metros. Por que para a iniciativa privada, me desculpe, por que para a iniciativa privada, quando os objetivos são lucro, é 2 metros? E para quem vai para o interesse social é 5 metros, é 8 metros. 8 metros foi um erro que nós cometemos. E vamos remeter para o Código de Edificações, que é onde a iniciativa privada hoje faz. Se nós queremos legislar para possibilitar que as famílias de baixa renda tenham acesso à moradia em Taboão da Serra, nós temos que votar o projeto como ele está. E não dificultar a aprovação. Porque esse projeto não é para as calendas, não. Esse projeto de habitação popular é para começar esse ano. Talvez no final do ano, 500, 600, 800 famílias já estejam morando e podem pagar. Nós estamos falando aí no programa de arrendamento residencial, que na verdade as famílias entram e vão pagar durante alguns anos de 80 a 100 reais por mês e vão poder morar com dignidade. Nós vamos tirar gente hoje que não consegue pagar aluguel, que se paga aluguel não come, se come não paga aluguel. Essas pessoas não podem morar com dignidade. Tem gente que mora de favor em casa de família hoje, que vai pagar 80, 100 reais e vai morar no apartamento. Então o que nós estamos votando aqui é a correção, Sua Autoridade de Vossa Excelência, 1 minuto para concluir. Nós estamos votando aqui uma incorreção no vereador Paulo Silva, que nós votamos essa lei em 96. Vossa Excelência estava aqui e pode pegar a lei, ela foi votada acho que dia 17 de dezembro de 96, quando nós estávamos saindo na Câmara já. E votamos e não atentamos para isso. Então acho que nós estamos corrigindo aqui, devolvendo para a lei do Código de Edificações, tá? Que é o que hoje rege a iniciativa privada, e vamos colocar um projeto, o Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, que vai ser a salvação de 800 famílias no começo, e depois, quem sabe, de mais tantas centenas de famílias que hoje não têm onde morar, tá? Então a nossa responsabilidade é muito grande. Se nós colocarmos dificuldade no projeto, nós podemos estar inviabilizando o sonho de moradia de milhares de pessoas da nossa querida cidade. É isso, muito obrigado. Para a continuidade dos trabalhos. Concedo a palavra do vereador Paulo Silas. Vossa Excelência tem 5 minutos. Nobres pares, público presente, veja como a oposição tem um papel
um papel fundamental nessa Casa de Leis. Aquilo que o vereador Antônio Carlos Fenório acabou de falar na tribuna, o vereador Paulo de Souza Félix vem e coloca ao contrário, que eles estão preocupados nem com 5 ou menos de 5 para viabilizar mais moradias, que não pode pôr cláusula de barreira, nem de 5, nem de 8, porque senão vai inviabilizar os terrenos. Então o que está dizendo é o seguinte: se o Código de Obras são 8, mas aqui nós estamos votando um projeto social para viabilizar com 2, com 1, que seja o que for. O que a oposição queria é que se garantisse no mínimo de 5, exatamente o oposto que Vossa Excelência coloca, para garantir um mínimo de espaço para que a população. Mas eu me rendo à argumentação do presidente. De repente eu estou engessando com 5 metros, que o projeto social, para que saia R$80, precisa de 3 metros. Agora, a responsabilidade, eu estou ouvindo de quem conhece de habitação, Jair, Paulo, e vou votar confiado nessas palavras. E muito feliz que, muito ao contrário do que Vossa Excelência afirmou, a oposição até fez muito bem. Veio clarear o debate e a Câmara vai deixar para 1, para meio metro, sei lá para quanto. Nós simplesmente quebramos a cláusula de barreira de 8 metros. Então não tem essa história de que se preservou o Código de Obra de 8 metros, absolutamente, porque esse projeto é um projeto dirigido à questão social da nossa cidade. Ele foi exatamente estar aqui, e agora com o debate me clareou que o objetivo principal do projeto foi exatamente quebrar a cláusula de barreira de 8 metros. E nós da oposição colocamos 5 com uma preservação exatamente oposto do senhor, pensando que nós com 5 metros não iríamos produzir o pombal que Vossa Excelência diz aqui. Agora, se criar pombal, eu vou estar consciente, porque o vereador Paulo Félix, que é da área, Jair, que é da área, que tem projetos, Jair tem, Paulo tem, está me dizendo que essa cláusula inviabiliza, eu vou votar, já sabendo que não é nem 8 e nem nada. Agora depende do interesse social. Se ele apresentar um projeto da área e aquela área dizer, não, aqui 1,5 metro dá, vai passar no Grapoab, sei lá onde vai passar, etc, porque não é a minha praia, esse projeto não é a minha praia, mas eu tenho que estar atento no mínimo aos debates. Eu tenho que estar ouvindo acontecer. Então essa questão da oposição, eu estou muito contente, porque pelo menos nós provocamos debate. Que se a oposição não tivesse colocado essa emenda, provavelmente eu já estava decidido a votar a favor do projeto, não haveria nem debate desse projeto aqui no plenário. Então, muito longe de querer tripudiar em cima de Vossa Excelência, eu fico contente que nós acabamos contribuindo para o debate e eu saio ciente daqui. Não é 8 metros não. Para esse projeto pode ser até 0, se aprovarem. Aí que aprove quem aprovar. A habitação, a Secretaria de Obras, o Grapoab, sei lá eu quem vai aprovar. Eu estou sendo convencido que é um projeto social que foi colocado aqui, que existe a possibilidade do cidadão pagar R$80 para morar no que é seu. A Caixa Econômica não faz mais do que obrigação, porque esse é o dinheiro do fundo dos trabalhadores, que vai investir para comprar, para investir, está revertendo para o próprio trabalhador. Então tudo que é social, essa Câmara tem que estar preocupada para viabilizar. Agora as autoridades que vão autorizar, a autoridade competente que vai emitir a planta, a ordem de construção, ela vai ter que estar preocupada com a qualidade de vida sim. Ela vai ter que analisar a questão da infraestrutura, água, esgoto, principalmente sobre o trânsito da nossa cidade. Porque o próprio discurso de Vossa Excelência diz que o prefeito foi porque nessa área nobre, tá bom, precisava desenvolver, precisava construir shopping, precisava gerar riqueza e etc. Hoje nós estamos votando um projeto diferente aqui. Nós estamos dizendo assim, estamos precisando de muita casa, tem muito terreno e vamos construir muita casa para atender o social. O discurso mudou e eu vou votar nesse discurso. E eu apoio o shopping e apoio as casas. Para mim, o que vem para a cidade, a autoridade tem que ter consciência do que está aprovando. Hoje nós estamos totalmente naquele jornalzinho que o senhor mostrou, daqui, do que é desenvolvimento da cidade. Hoje é tudo o inverso. Aquela área do Salete, por exemplo, que é uma área totalmente nobre, ao lado do Rodoanel, ao lado da BR, de repente nós vamos ter lá o que agora? Não mais shopping, não vamos ter um apoio de logística mais, porque a cidade já entendeu que o shopping já está bom, o Walmart está bom, está tudo bom. Agora nós vamos usar aquela área para colocar muitos prédios para morar. E provavelmente esses prédios não serão cobrados de IPTU, porque é o projeto social.
nós temos para concluir, temos uma isenção de até uma metragem de IPTU, então hoje nós estamos votando ao contrário. E eu vou votar, porque nós precisamos do shopping e precisamos também da moradia e do social, e não ficar só com o discurso de que é o shopping que resolveria, tá bom? E eu não tenho certeza, e ainda não está claro para mim, que o shopping vai viabilizar a receita para fazer frente aos problemas do município, como tão decantado e tão falado, que seria a panaceia, a maravilha, a quinta, a sétima, a oitava maravilha do mundo para o município de Taboão da Serra. Então, pelo social, para aqueles que precisam de moradia barata, que estão aí lutando contra o aluguel, nós vamos votar favoravelmente a esse projeto. Obrigado. Terceira palavra, o vereador em seguida, o vereador Jair Cardoso ainda não usou a palavra, em seguida Vossa Excelência. O vereador Jair Cardoso tem 5 minutos para a declaração de voto. Você nem vai ver retiro a minha. Alô? Pois não? Sim. Presidente, bom dia. Não vai poder entrar, já acabou esse mesmo. Público presente. Quero colocar aqui uma questão, voto favorável ao projeto, e com relação à distância entre um prédio e outro, nós temos esse projeto, o projeto Cigarreira, financiado pela CDHU, e o discurso aqui do presidente dessa casa vem de encontro às dificuldades realmente que nós encontramos lá. Até conversando com a técnica Carmen, a arquiteta, eu falei, aqui não tem nada que defenda o pobre. Ela falou, infelizmente, não existe. Nossa cidade, quando se estudou a questão do código de obra, não se pensou no pobre. Pensou-se na classe média, né, de um porte econômico dos quais realmente a cidade estaria isenta da pobreza nessa região. E nós sofremos uma experiência dramática com relação ao projeto Cigarreira, que em São Paulo se passa de acordo com o que está sendo proposto nesse projeto. Em algumas outras cidades existe esse tipo de projeto, em Taboão da Serra não existe. Então eu estou votando favorável a esse projeto justamente porque ele vem contemplar não mais esse projeto, porque nós conseguimos adequá-lo dentro da questão do código de obra de nossa cidade, com muita dificuldade, com muita morosidade, até devido às dificuldades que encontrávamos para adequar o projeto dentro da área que se tornou reduzida por causa do meio ambiente também e outras coisas mais. Então é muito sacrificado quando a gente percebe que o pobre, a família carente, nós temos esse projeto, já vai para 7 anos, que a gente vem lutando ali para fazer um projeto social, e até o final da construção, que estão dando aí 180 dias, 1 ano e 8 meses, para a conclusão final do projeto. É terrível quando um pobre, uma família carente, tem que esperar quase 10 anos para poder morar nessa cidade. Ou então ela tem que ser expulsa para outra cidade onde o metro de terra, o metro quadrado de terra é mais barato. Eu acho que o cidadão, a família carente, a família simples da nossa cidade tem que morar aqui. Ela não tem que ser promovido o êxodo para que ela tenha condição de habitabilidade. Então o projeto é bom. O projeto ele vem contemplar a questão das classes carentes e vem aqui com essa experiência prática, amorosidade, que vem mais uma vez judiar da família carente. Então meu voto é favorável e de acordo com o próprio presidente vem colocar aqui, comungo da sua colocação. Muito obrigado, senhor. Você dá a palavra, ilustre vereador Maurício André, em seguida, ilustre vereador Nacal. Vossa Excelência tem 5 minutos, nos termos do artigo 102, como líder do PSB. Senhor presidente, bom, voltamos à tribuna, depois da explanação do presidente, para dizer o quê? O professor Fenório e o vereador Caboré vieram a essa tribuna e defenderam o quê? Defenderam 8 metros de distância entre um apartamento e outro.
explicando que é melhor para a saúde, para as condições de habitabilidade da população. Mas, daqui a pouco, vai ser obrigado a votar num projeto que prevê 0 metros de distância entre um apartamento e outro. Que é o lógico. Pelo que o presidente explicou, é o lógico. Nós, da oposição, tentamos colocar 5 metros para garantir alguma possibilidade das pessoas viverem um pouco melhor, ter alguns bancos, etc., ou alguma praça, algum verde entre um apartamento, um prédio e outro. Mas, pelos argumentos do presidente, nós concordamos que se vai baratear o custo de maneira significativa, pode ser até 2 metros de distância. Isso acontece já em outras habitações. E o código, presidente, de edificações prevê 2 metros, mínimo de 2 metros, como o senhor disse aqui, para áreas privadas. Só que um apartamento de área privada, um apartamento de entidade privada, nunca é menor do que 60 metros quadrados. Essa habitação que nós estamos votando, eu imagino que será um apartamento por volta de 40 metros quadrados. Se para uma habitação privada de um padrão médio para alto, que no mínimo tem que ter 60 metros quadrados de área útil do apartamento, tem 2 metros de mínimo, por que não votar para 2 metros, ou 1 metro, ou 0 metro, para uma área social que vai ser votada? Então, tudo aquilo que os senhores ouviram aqui, de 2 parlamentares, aquele discurso bonito, aquele discurso demagógico, dizendo que a saúde ia melhorar com 8 metros, vocês esqueçam aquilo. Vai ser votado aqui, daqui a pouco, um projeto, porque nesse momento da sessão não cabe mais emendas para colocar de novo 8 metros, nem 5 metros, nem 4 metros. Vai ter que ser votado, como a nossa emenda foi rejeitada, vai ter que ser votado o projeto como ele está aqui. Esse projeto de 1 metro, de 2 metros, no mínimo, como diz o Código de Edificações, que o próprio projeto 1133, se nós avançarmos um pouquinho mais, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele diz assim, ó, as edificações verticais deverão atender às disposições contidas na Lei Municipal 1098 de 94, que é o próprio Código de Edificações. Então, quer dizer, se tirando isso daqui, o artigo já prevê em parágrafo único que voltará para o Código de Edificações, que será 2 metros no mínimo. Então, atenderá o objetivo do projeto, que é atender às áreas mais carentes da população. E, como eu estou aqui não para declarar voto agora, mas pelo artigo 102, eu vou dizer para os senhores, dia 10, essa é a última sessão, que terá até o mês de agosto, dia 10, vai inaugurar o Shopping Center Taboão, é aqui em Taboão da Serra. Quarta-feira que vem, 10 horas, eu recebi o convite e provavelmente não poderei estar lá. Então eu vou dar meu recado aqui, que eu acho que aquela obra do Shopping Center é uma obra do futuro para a cidade de Taboão da Serra. É um choque do futuro, como já previa um futurólogo chamado Alvin Toffler, que é um americano, que lançou um livro chamado exatamente esse tema, Choque do Futuro. Só que lá ele previa, em 1970, quando ele lançou o livro, ele previa a clonagem humana, coisa que não fazia. Só que eu reverencio aqui esse shopping que será inaugurado. Espero que esse shopping que será inaugurado nessa cidade traga muitos empregos, como foi prometido, porque é uma obra que eu vislumbro resultados muito positivos para a cidade, um empreendimento arrojado para Taboão da Serra, audacioso e promissor. Eu acho que esse shopping será um marco na história de Taboão da Serra. Aqui não é um marco para o prefeito ou para quem quer que seja. Vai ser um marco para a cidade de Taboão da Serra, que trará salas de cinema, que é a cultura para a cidade, trará um comércio diferenciado e trará hipermercados que realmente trará um benefício para a população de nossa Taboão da Serra. Eu reverencio esta obra e espero que ela realmente faça esses objetivos que eu acabo de afirmar aqui. Obrigado, senhor.
Passando a palavra ao ilustre vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa presentes, senhoras e senhores, eu votei contra a emenda. Seguinte acontecimento: quando se trata de obra como essa, não merece essa emenda que foi colocada, porque o Código de Edificação de Obras no nosso município, principalmente sabemos hoje que H sobre 6 e o mínimo de 2. Então é a altura de cada prédio. Isso para cada projeto tem a sua edificação. Então pode ser um prédio, por exemplo, de 48 metros de altura. Ele vai ter o mínimo a 6 metros, a 8 metros de um prédio do outro. Então tem que acompanhar o código hoje de edificação. E hoje está de parabéns por a gente ter conseguido esse objetivo, porque o Paulo tem um excelente trabalho com a habitação, mas eu acompanho o movimento habitacional mesmo antes de eu ser político, como era comerciante. E assim nós vamos conseguir que essas famílias que tanto lutam para alcançar o objetivo, o seu espaço, o interesse social, e é um projeto social, e é um projeto que não muda muito, professor Antônio Carlos Fenoli. Ele está ditando algumas normas, que a importância hoje é a parceria com a Caixa Econômica Federal. E várias regiões têm lutado para alcançar isso. Então Taboão da Serra, pelo trabalho, pelo reconhecimento que o Maurício colocou aqui, do desenvolvimento do nosso shopping, eu quero dar de parabéns por ter participado de toda a importância do trabalho da Câmara Municipal, da Câmara passada, junto com a administração do prefeito Fernando Fernandes, do desenvolvimento da região. Porque jamais alguém queria investir na nossa região. Daí Queiroz, que mora no Jardim Record, nós do Parque Pinheiros estamos recebendo mais o supermercado Dias, vizinho da minha casa. Ninguém queria vir. Hoje todo mundo quer investir na região. É mais um supermercado investindo na cidade de Taboão da Serra. Então, eu fico bastante feliz com mais esse projeto, com mais essa participação, porque só assim essas pessoas que não têm condições vão alcançar o objetivo, que é a sua casa própria. E eu tenho certeza que os companheiros vereadores estarão votando favorável a esse projeto, porque é um projeto de grande importância. E eu quero aqui dizer parabéns àqueles que votaram favorável, porque é muito importante isso para Taboão da Serra e é importante para a nossa população. Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei 72/2002. Senhores parlamentares, vamos a voto. Pela ordem. Pode encaminhar a votação. Está encaminhamento de votação. Com você da palavra, ilustre vereador Antônio Carlos Fenoli, pela liderança do Partido Verde. Vossa Excelência, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, encaminhar favoravelmente a votação do projeto, mas também não poderia deixar de me manifestar aqui diante de várias colocações feitas e diretamente à minha pessoa. O vereador Carlos Andrade falava ali, enquanto eu falava, o vereador não sabe nada do que está falando, se dirigindo à minha pessoa. O vereador Maurício André me chamando de demagógico, que o meu discurso do Caboré era de demagogia. Não sou expert no assunto não, vereador Maurício André, não sou expert. Eu reconheço aqui no vereador Paulo Félix, no vereador Jair Cardoso, no vereador Natal, vereadores com mais competência do que eu em relação a essa matéria. Mas entendimento mediano dos assuntos eu tenho e não abro mão disso. Entendimento mediano de que precisa ter espaço entre um prédio e outro. Nós estamos numa cidade de 20 km² de área. 20 km² de área. O solo já ocupado por 200 mil moradores no último censo, de acordo com o último censo. Isso dá 10 mil pessoas por km². Isso significa a terceira cidade em densidade demográfica do Brasil.
Então aqui tem muita gente para pouco solo, para pouca terra. Isso eu sei, isso eu conheço. Isso é matéria que não só eu conheço, não. Todos conhecem aqui, todos, o povo conhece, a população conhece. Nós temos 10 mil moradores por quilômetro quadrado. Então, o vereador Caboré ainda gestou uma emenda aí de última hora contra o regimento para garantir o 8 metros, e eu sou favorável a isso, em que pese, vereador Paulo Silas, toda a colocação que Vossa Excelência colocou aqui, tudo feito por todo o seu discurso do vereador Paulo Félix, de que o social deve ser levado em conta, mas nós não podemos condenar o pobre a ficar o resto da vida confinado em cubículos, sem ventilação, com má condições de habitabilidade. Isso é crime. E nós não podemos nos dar ao luxo de enveredar por esse raciocínio numa cidade que tem 20 quilômetros quadrados e tem 200 mil moradores. Então foi nesse sentido que eu estou sensível a ampliar as distâncias entre um prédio e outro, e se vai ficar mais caro ou não, isso é questão para ser enfrentado, e não vai se encarecer absurdamente se nós dermos condições de habitabilidade à pessoa. Aplicar, faz o financiamento mais largo, mais demorado, faz com que a pessoa habite confortavelmente, corretamente, com qualidade de vida, com qualidade de saúde, e não em cubículos, em pombais. Isso não. De outro lado, vereador Paulo Silas, o senhor vem falar do shopping aqui com tanto desmerecimento. O senhor está azedo, acho que com a minha pessoa. Não sei o que está acontecendo entre a gente. Porque eu falei aqui que o shopping é isso que o doutor Maurício falou. O shopping é um viés de desenvolvimento para a cidade, que vai trazer qualidade de vida. As pessoas vão consumir aqui, vão para 9 salas de cinema. Então, eu não estou falando que é a panaceia, não, que resolvemos todos os problemas da cidade, que vai aumentar a nossa arrecadação, que Itapuã vai virar uma cidade dourada. Não é nada disso. Mas, olha, não reconhecer que ali é um benefício, um avanço para a cidade, você só acha que está contra alguma coisa da minha pessoa, alguma coisa pessoal. Eu estou aqui em Itapuã há 35 anos. Durante 25 anos, 30 anos, eu vi aquele terreno ali de 150 mil metros quadrados, subutilizado, nunca utilizado, abandonado no filé mignon da cidade, abandonado. Servia a uma festa junina a cada mês de junho. 11 meses era criame de rato, de insetos, para desova de cadáveres, lá se jogavam pessoas mortas, e era isso a finalidade daquele terreno. Então, foi dada uma outra finalidade. O vereador Maurício foi precioso. Não tem que saber quem foi, quem que fez, quem que não fez e tal. Eu vim aqui outro dia, vereador Paulo Silas, falar de que era um sonho meu também, estava no meu programa de governo. Sabe o que aconteceu? O povo votou contra. Perdemos a eleição. O povo votou contra. Nós perdemos a eleição de 92, mas estava lá um plano para usar aquilo ali para um centro comercial. É o shopping que hoje está lá. Hoje está o shopping lá, igual, o mesmo número de empregos, um desenvolvimento para a cidade, vai trazer qualidade de vida para o morador. Lógico que vai. Vai acabar com o desemprego em Itapuã ou não vai, vereador Paulo Silas? Não vai acabar com o desemprego em Itapuã. Então eu só estou usando de novo aqui para encaminhar favorável a matéria, mas restabelecer as colocações aqui. Não é possível a gente acordar, não. O shopping, de forma azeda, com chacota, com gozação, desdouro, um pouco caso, não é verdade. Não é um mal para a cidade, é um bem para a nossa cidade. Isso vai melhorar para o município, vai alavancar aqui, como o Extra alavancou ali, que era um terreno abandonado ali no centro de Itapuã, como o Walmart ocupou bem ali. Isso é progresso. E olha, daqui 5 anos, daqui 10 anos, outros benefícios virão. Nós não podemos permitir que em Itapuã, no futuro, se façam pombais para confinar pobre e dizendo pobre tem que morar mal. Isso não. Concedo a palavra ao vereador Paulo Silas da Guarenga de Melo para encaminhar a votação pela liderança do PMDB. Eu encaminho favoravelmente, primeiro pelo final do discurso da explanação do vereador Antônio Carlos Fenório,
que ele não está votando no projeto Pombal. Da mesma maneira eu não estou votando. Segundo aspecto, eu quero dizer o seguinte, que o debate aqui tem que ser salutar e Vossa Excelência foi coerente. No voto não sei se vai ser coerente. Porque se Vossa Excelência queria 8 metros, eu vou votar para o que vier. Então nós vamos ver a coerência no voto. Esse é o primeiro aspecto. Mas Vossa Excelência foi coerente. O senhor manteve o discurso da primeira fala e isso para mim é importante. Segundo aspecto que eu tenho que analisar, vereador Fenório, eu não falo Vossa Excelência sobre shopping não, eu falo é da cidade, porque está se cantando em prosa e verso desse shopping. Primeiro que a maioria do povo da Bom não vai comprar esse shopping. Não vai ter preço para esse povo pagar. Então se vai beneficiar a gente da região. Aliás, eu já tenho uma denúncia de que a maioria dos empregos que estão sendo gerados aí são pessoas de fora. Não são pessoas de Taboão da Serra. Percebe? Então, o que eu falo é essa panaceia, que o shopping é isso, é para o Campo Limpo comprar, para o Imbu comprar. Será que o Imbu também compraria? Será que a periferia da nossa cidade, talvez vai ter até uma área de lazer, né? Num domingo, ir lá passear, olhar o preço do cinema, não poder entrar, que não vai estar compatível com ele, mas vai ser um lazer para o povo, né? O lazer vai ser contra. Agora o shopping, meu amigo, eu sou totalmente a favor do shopping, desde que ele vai trazer receita para o município, para me fazer ação social com quem gramou nessa cidade e trabalha nessa cidade. Isso que me interessa shopping. Shopping para ficar em manchete. O Walmart está falindo em Itapuã, o senhor não sabe disso? O senhor sabe que o Walmart ou vai fechar ou vai ter que remodelar essa loja? A única loja que está dando prejuízo do Walmart é a loja de Taboão da Serra? Que então cantar em prosa, eu não sei se esse shopping vai vingar. A minha mãe trabalha com shoppings, com a Grifielos, e sabe quantos shoppings estão falindo em São Paulo porque não tem consumo, não tem povo comprando. Então nós só vamos conhecer esse shopping daqui a um ano, se ele vai ser viável ou se ele vai ser inviável, esse shopping. Que é uma grande visual de atração, não há de se debater. Onde está o nosso projeto que nós estamos debatendo, que já deve estar sendo discutido? A minha preocupação é do impacto que vai ter ali na Intercap. Que tipo de impacto vai ter para o morador da Intercap, o fluxo de carro que vai ter ali naquela região? Se vai ser barulho, qual vai ser a repercussão? Não sei, isso que eu vinha pedindo. A modernização não pode vir simplesmente no afã de que eu estou crescendo, de que eu estou ganhando, tem que vir com racionalidade. Então eu tenho plena consciência, 80% do povo que faz essa cidade, que mora nessa cidade, não vai comprar nesse shopping. Não tem preço para esse povo comprar. Pode ser no mínimo um lazer para ele passear, comprar uma pipoca, porque nem no cinema, apesar de que estão dizendo que vai ser o shopping, para quebrar os shoppings com a entrada de cinema mais barata da região, e tomara que isso seja assim mesmo, quem sabe assim, no mínimo, o povo vai poder usufruir um pouquinho dessa estrutura que está aí. Mas entrar numa loja onde ele não pode comprar, e passar no mercado que ele não pode comprar, isso não vai refrescar para a vida do taboanense. Agora, se trouxer, por isso que eu falo, eu não fico fazendo apologia a shopping sem ver resultado concreto. Tudo tem que ser concreto. Por enquanto está tudo na cabeça do empreendedor, que aqui é uma região possível, tem um potencial de consumo. Quem investiu nesse shopping aí, se vocês não sabem, foram fundos de pensão, fundos que têm que investir o dinheiro. São fundos que tem que investir, ele não pode ficar com o dinheiro parado, ele tem que especular no aluguel. Então foi um fundo que vislumbrou. Se o estudo de mercado deles confirmarem, excelente. Excelente, por quê? Vai girar ICM, o ICM vem para a cidade, esses empregos já não está se confirmando que os empregos são para Taboão da Serra, e logo que a hora que as lojas abrirem, nós vamos poder confirmar isso. A maioria dos empregos não está sendo para a cidade de Taboão da Serra, só que agora nós vamos poder comprovar isso. Basta começar a funcionar o shopping para ter uma pequena amostragem de quem está trabalhando nesse shopping, para ver se houve aquilo que foi dito nessa tribuna, que os empresários estariam vinculados a contratar Taboão. Está nada. O lojista que entra lá paga um absurdo. Ele escolhe quem ele quer para trabalhar. A luva é cara, o aluguel é caro. E quero ver quem vai dizer para ele assim: o senhor contrata gente de Taboão. Ele vai contratar aquilo que é viável para o bolso dele. Aquilo ali não é um projeto bonito, não. Aquilo é um projeto econômico. Tem apenas o enfoque daquele é lucro, dinheiro para a cidade. E quero dizer mais,
que eu voto tranquilo, para concluir, senhor presidente, esse minuto, que eu voto que no Japão tem exemplos de moradia com espaço reduzido, com metragem reduzida e com qualidade de vida. Então, se querem dizer que está bom e moderno, vão conhecer o Japão. O Japão constrói apartamento de 40 metros quadrados e olha que para comprar um apartamento de 40 metros quadrados no Japão é uma grana violenta. Então, se quer buscar know-how de qualidade de vida, busque nesse país, Japão, o primeiro país do mundo. Vai buscar tecnologia, vai buscar qualidade de vida e nós teremos o projeto. Então eu voto nesse projeto porque é um projeto social e a nossa cidade tem vocação de ser social, queiram ou não queiram. Nós somos uma cidade limítrofe com a São Paulo, as pessoas não conseguem emprego, mas precisam morar. Tabuão é mais barato para morar do que São Paulo, as pessoas buscam aqui com a maior naturalidade. E nós temos a obrigação de acolher todos aqueles que querem vir morar aqui com carinho e dando atenção, principalmente ao social. Por isso, votarei favoravelmente. Muito obrigado, presidente. Está em votação o projeto de lei. O presidente vai colher a votação nominal. Como voto, o ilustre vereador Jair Cardoso. Como voto, o ilustre vereador Paulo Silas. Como voto, o ilustre vereador Maurício André. Como voto, o ilustre vereador Antônio Carlos Fenório. Como voto, o ilustre vereador Marco Porta. Como voto, o ilustre vereador Savazzi. Como voto, o ilustre vereador Eloy. Como voto, o ilustre vereador Ismael Macedo. Como voto, o ilustre vereador Natal. Como voto, o ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira. Como voto, o ilustre vereador Carlos Andrade. Como voto, o ilustre vereador Olívio Nóbrega. Como voto, o ilustre vereador Walter Paulo. Como voto, o ilustre vereador Alete Silva. Algum vereador deixou de manifestar seu voto? Por unanimidade, está aprovado o projeto de lei que trata do Programa de Arrendamento Residencial PAR. Projeto de lei 72/2002. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade. Pela ordem do vereador Carlos Andrade. Declaração de voto, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Quero declarar meu voto favorável, porque também entendemos que esse projeto tem a ver com a questão das áreas carentes da cidade. Entendemos sim também que poderíamos ter sido contemplados e contemplar as pessoas com uma questão de habitabilidade bem melhor do que a já existente hoje. Eu votei favorável, mas continuo entendendo que o pobre, que o médio, que o remediado e que o rico tenha que ter direito à dignidade de vida em qualquer que seja a sua situação financeira. Votei favorável, mas entendo que se pudéssemos contemplar um diferencial nas lateralidades do prédio, propiciaríamos também uma melhor condição de vida dessas pessoas. Eu votei favorável. Eu entendo que o Inocop hoje está aí, com certeza são milhares de famílias que estão lá, mas que no seu dia a dia sentem as faltas de áreas de lazer, que no seu dia a dia sentem as dificuldades de não ter sido planejado de uma forma que uma escola interna pudesse estar lá. Eu tenho certeza que aquelas mães, quando vão trabalhar e têm que deixar os seus filhos nas escolas, elas que pagaram, que estão pagando muitas vezes com contrato de gaveta seus apartamentos, poderiam muitas vezes pensar por que quando se planejou uma cidade dentro da cidade, porque o Inocop hoje é uma semi-cidade dentro da nossa cidade, não se planejou de uma forma positiva, futurista, com desenvolvimento sustentado. Não sou aqui ambientalista não, pelo contrário, sou do Partido Verde, mas entendo que as causas ambientais em prol do desenvolvimento têm que ser diferenciadas. Mas vejo também que se nós podemos, através de um voto, através de um projeto de lei, contemplar as pessoas menos favorecidas, seja as pessoas que vão comprar através de um programa de ação social, um programa da Caixa, seja através das pessoas que são empresários na cidade, que têm dinheiro, que têm as suas áreas, e que eu não tenho dúvida, e os senhores hão de ver que em breve, mas muito breve, surgirão grandes empreendimentos imobiliários na nossa cidade. Empreendimentos esses que vão ter
o subsídio da Caixa Econômica Federal, mas vão surgir também empreendimentos que não terão dinheiro da Caixa, que não precisarão de um único centavo da Caixa, porque a Caixa está com o cofre tão cheio, mas tão cheio, que a única alternativa viável que eles encontram é em estar fomentando o mercado habitacional, fomentando a mão de obra através das unidades habitacionais lançadas, não só no estado de São Paulo, mas como em todo o Brasil, mas principalmente dentro do estado de São Paulo. Então eu acho que como parlamentar, como pai de família e como morador aqui há mais de 30 anos, e Deus me concedeu uma bênção de estar hoje aqui nesse parlamento, dando uma contribuição positiva para os moradores da minha cidade, eu tenho que pensar como uma pessoa que vou continuar nessa cidade. Eu tenho que pensar que mesmo que o destino me reserve outros cargos, que mesmo que o destino me prepare outros lugares, o meu berço é Taboão da Serra, a minha cidade é Taboão da Serra, os meus amigos, a minha família, o meu povo querido é de Taboão da Serra. Então eu fico muito preocupado, porque eu quero com o meu voto sempre procurar agir de uma forma digna, humana e acima de tudo para contemplar o povo da nossa cidade. E eu não quero saber se o povo aqui tem ou não tem dinheiro, mas eu quero contemplar a beleza da minha cidade, que não é bonita hoje. Eu quero contemplar as áreas pobres da minha cidade para que elas possam ter estrutura, hospitais, escolas, parques, recreação e acima de tudo arborização. Eu quero contemplar isso, e quando eu olho e ando em Taboão, eu não vejo isso. Não culpo só o atual governo, culpo também outros governos, mas culpo talvez por uma forma não planejada dos vereadores que poderiam planejar a cidade de uma forma. E creio que dentro do coração de cada um aqui tem uma vontade de se planejar de uma forma digna, porque acima de tudo, por mais ruim que seja a pessoa, existe um pingo de humanidade dentro do seu coração. Então eu vejo que esse parlamento pode sim dar uma contribuição positiva em todos os bairros da cidade. Eu vejo que esse parlamento tem a obrigação de começar a se planejar a cidade para não acontecer o que se acontece hoje no Intercap. Quando eu ouço o vereador Paulo Silas falar da questão do shopping, me alarma e me deixa de cabelo em pé. Para concluir, senhor presidente, me alarma porque Vossa Excelência está coberto de razão. O secretário de Trânsito da cidade, secretário de governo, ex-vereador Salvador, sabe das inúmeras vezes que eu já falei para ele de algumas coisas absurdas que estão sendo feitas naquela localidade. E a partir do dia 10 agora, de quarta-feira que vem, todos serão testemunha do caos que será a entrada da padaria Autoestrada com aquele farol colocado. Está aos olhos nus para a imprensa que quiser ir lá e constatar a forma desumana, rápida, abrupta que está sendo colocada todas aquelas grades, impensada, de forma imoral. E eu digo imoral porque poderia se fazer estacionamentos em 45 graus dos dois lados e está lá aquela entrada atrofiada, e quem vai pagar o preço é o morador do Intercap. Aquele pontilhão de uma forma rápida, não planejada, que era ir e vir, e hoje faltou dinheiro para os grandes empreendedores, ele só vai, o outro braço dele não está pronto. Aqueles moradores que são da Felício Baruti, que têm os seus imóveis hoje deteriorados, e não é valorizado, deteriorado, que quando sobe um carro lá, trepida a geladeira, o fogão, o bolinho, o café em cima da mesa. E quem tiver dúvida do que eu estou falando, vá consultar cada morador. Então eu fico muito preocupado que ações como essas, propiciadas pelo parlamento, e sou a favor de uma cidade bonita, e sou, para concluir, presidente, com as suas benesses, e sou a favor também que esse shopping venha trazer emprego para a nossa região sofrida, mas sei que o nosso povo, acima de tudo, está tão duro, mas tão duro, que não vai ter condição de viabilidade financeira para usufruir do shopping. Irá sim, vereador Paulo Silas, passear lá, mas olhar a diversão dos outros. E nós temos uma preocupação. A nossa preocupação e a nossa determinação tem que ser viabilizar algo que faça com que o nosso povo passe a ser aquisitor, passe a ser comprador, e não um simples mero espectador nesse cenário de evolução da nossa Taboão da Serra. Obrigado, senhores. Senhores parlamentares, eu não pretendo usar a tribuna, mas gostaria de fazer aqui em nome da Câmara Municipal uma saudação à inauguração do Shopping Center Taboão. Esse é um marco histórico na cidade e nós temos que ter pensamento positivo. Nós temos que acreditar que vai dar certo, porque no nosso país
só acredita depois que viu. Daqui a hoje o Filipão é o grande herói nacional. Mas há 2 semanas atrás estava todo mundo metendo o pau no Filipão. Depois que ele ganhou a Copa, vira herói. Então nosso Filipão é o Shopping Center Taboão. Vai dar certo, tem que dar certo. É orgulho para a nossa cidade. É orgulho de ser taboanense, escolher a nossa cidade para fazer esse empreendimento. Então eu quero saudar aqui a vinda do nosso Shopping Center. As pessoas vão lá, uma área uma alternativa de lazer. É comum nós irmos no Shopping Center Butantã e ver tanta gente de Taboão no Shopping Center Butantã. Vai no Jardim Sul, tá cheio de gente de Taboão lá no Jardim Sul. Eu vejo gente no cinema, no Shopping Butantã, no Shopping Raposo. Não é? Agora os taboanenses vão ter um ponto de encontro dentro da nossa cidade. Então eu quero saudar aqui o nosso Shopping Center Taboão, que tem a vida longa, que tem o sucesso, que o nosso povo usufrua, que os comerciantes lá tenham muito lucro, tenham muita prosperidade, que é isso que vai viabilizar o shopping. E se não vender barato, não vai comprar. Então nós temos aqui todas as condições, como disse o vereador Paulo Silas, o cinema mais barato de toda a região vai ser aqui no Shopping Taboão. Eles pretendem realmente fazer aqui uma concorrência para que os outros cinemas esvaziem e venham as pessoas para cá, para o nosso Shopping Center Taboão. Então eu espero, como todo taboanense que ama essa cidade, que o Shopping Center Taboão seja um sucesso. É esperado lá na quarta-feira, inauguração, 50 mil pessoas estão sendo esperadas no shopping no dia da inauguração. 50 mil pessoas no primeiro dia de inauguração. Olha a pujança. E tem gente que, lógico, vai lá por curiosidade, né, vereador Paulo Silas? Como teve gente que foi no Rodoanel passear só para ver o Rodoanel, como é que é? Não é? Então tem gente que vai por curiosidade e tem gente que vai lá porque vai sair de lá muito mais orgulhoso da nossa cidade, que extrapola a questão de governo, de oposição, mas de todo mundo que ama Taboão da Serra, com certeza vai sair muito mais orgulhoso do que até antes dessa inauguração. A abertura ao público deve ser por volta das 13 horas, os vereadores estão convidados aqui, às 10 horas da manhã, vai ter uma solenidade com a presença do governador Geraldo Alckmin, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa. Então, essa é uma parte reservada às autoridades. Eu não sei se todos os vereadores foram convidados também, mas há uma recepção, um café da manhã para a inauguração do Carrefour. Tem 2 inaugurações. Tem uma recepção do Carrefour e tem uma recepção para... Tem uma recepção às 10 horas para as autoridades e às 13 horas a inauguração para o público em geral. Então, viva o shopping, mas viva principalmente Taboão. A todos um bom recesso, senhores parlamentares, que visitem suas bases, que votem revigorado para o grande debate que teremos no segundo semestre. Agradeço a todos pela presença. Está encerrada a sessão extraordinária. Vereadora, Vai deixar eu